Agora, acabou. Aí. Não, vai filmar. Não pode usar o celular só não. Não pode não. Não pode não. Vamos lá, começa agora. A Revolução Gloriosa foi uma revolução, foi a conquista da monarquia para isso forçou os reis ingleses as ordens das parlamentares. O Guilherme III assinou em 1679 a Declaração de Direitos que apresentava os direitos e deveres do parlamento da monarquia. A primeira alternativa dele foi a Tudor. Foi igual a Tudor. Ah, dá mesmo. E daí o fim, quando a Elizabeth I morreu. Os Tudores foram os únicos que conseguiram manter o parlamento sob as ordens da monarquia. Mas tá assim, gente, só uma ressalva sobre Elizabeth I, ela ficou conhecida como a rainha do Sangrenço. Por quê? Ela vai perseguir e matar uma série de opositores. E, por exemplo, outro exemplo interessante da questão historiográfica da Elizabeth I é a questão do Estado da Virgínia nos Estados Unidos. O Estado da Virgínia nos Estados Unidos tem esse nome em homenagem à rainha virgem Elizabeth I. Como você sabe, os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, é porque ela não casou. Então, o que acontece? A virgindade, ela é relacionada ao quê? Ao casamento. Para o pensamento da época. Então, o que acontece? Como ela não casou, pelo contexto, ela seria virgem. Então, o conquistador, no caso, os conquistadores dos Estados Unidos, do território dos Estados Unidos, dá o nome do Estado da Virgínia em homenagem a Elizabeth I, a rainha virgem. Então, Virgínia vem em homenagem a ela. Sim, vai lá. Ele está falando lá, quando teve a Elizabeth I, foi o auge do absolutismo na Inglaterra. Só que aí, a burguesia, aqui... Sim, ela era a rainha totalmente do absolutismo. Por isso que a rainha secreta, ela perseguia opositores, matava aqueles que não eram a favor do seu governo. Então ela tinha um governo, uma ditadura mesmo, um governo de mão de ferro. Não. Ela vai morrer por consequências naturais. Ela vai liderar exército, não tem ideia. Ela precisa acabar, parecida com o Joana d'Arc. Ela vai liderar a infantaria militar inglesa, vai fazer táticas de guerra na Inglaterra. A mulher não. Ou seja, ela era quase boa. Na sociedade atual, ela seria famosa safata, né? Pereirão. Então, na sociedade preconceituosa e moderna, ela seria. A burguesia, ela tinha uma parte da burguesia que ela apoiava o rei porque ela era privilegiada. Os reis davam privilégios à época, ela apoiava o rei. Só que a nova burguesia, ela apoiava o parlamento. Que aí foram começou o ingresso no setor manufatureiro, porque eles começaram a produzir. A universidade estava comprando muito imposto, depois eles foram para o campo. E aí pegou o ingresso no setor manufatureiro, o fortalecimento e ataques ao absolutismo. Nossa, eu não me incomodo. Agora, separando essa questão da burguesia, nós vamos ter o que? A alta nobreza, cujo vai ter benefício, como isenção de imposto, cargos e acesso aos castelos, ou seja, vai ter participação política. E a baixa burguesia são o quê? Comerciantes em ascensão, onde
eles vão estar ganhando dinheiro, vão estar pagando muito imposto e não vão ter participação nenhuma. Ou seja, você paga muito, sustenta o rei, sustenta a rainha, sustenta a nobreza lá com as festas de riqueza, só que você não tem participação nenhuma, você só paga. Por isso que eles vão se revoltar. Por que eles vão pro campo? Olha só. Nos Estados Unidos, até hoje nos Estados Unidos. Em homenagem a ela, até hoje, não permanece. Então, por que eles vão para o campo? Por conta da fiscalização. Ou seja, no campo é muito mais difícil a fiscalização. Eles vão para o campo o quê? Fugir da cobrança dos impostos. Mas os japoneses foram afetados quando a burguesia foi pro campo, porque os impostos aumentaram e os burgueses pagavam para eles pelas terras não aumentavam muito. Então, eles foram afetados pelo cercamento, que eram parcelas de terra de onde se disputavam os camponeses, substituindo a cidade agrícola pela criação de carneiros. Muito bem, esse cercamento ele é fundamental para a gente entender a Revolução Industrial. O que são os cercamentos? É mais ou menos a ideia do latifúndio, que são os grandes latifúndios. Tem uma música do Daniel, que é Meu Reino Encantado, se não me engano. Muito bem. Ele retrata mais ou menos a ideia do cercamento, que é o quê? Aqueles pequenos camponeses que cercados pelos grandes latifundiários, grandes ricos, no caso burgueses ganhando dinheiro no campo, eles o quê? Não conseguem se sustentar lá naquela terrinha pequena, são obrigados a vender essa terra a preços baixos, indo para onde? Fugindo para a cidade, sem dinheiro, pagando imposto. Não só está achando que seja melhor, mas como uma alternativa única que eles têm. Ou seja, não tinha opção, ou eles ficavam trabalhando, ganhando pouco para esses burgueses das grandes fazendas, ou ia para a cidade tentar trabalhar no comércio, fazer algum outro tipo de vida, ter algum outro tipo de vida. Então, esse cercamento é a ideia que a gente analisar hoje dos grandes latifúndios. Para que eles vão fazer isso? Para plantar? Não. Criar. E aumenta. Para que eles vão criar esses carneiros? Ovelhas? Para extrair lã. Para abastecer o setor têxtil. Na Inglaterra era muito forte. Então, uma grande propriedade, coloca o pasto, coloca a ovelha, tira a lã, tira a lã do cidade para fazer roupa. Tranquilo? Não, que legal! Credo! Vai lá, Os católicos e anglicanos colocavam a favor da monarquia, e os presbiterianos e puritanos, que eram os calvinistas, eles se colocavam a favor do parlamentarismo. O Reino Unido da Grã-Bretanha, que a gente conhece, a gente acha que é para a Inglaterra, não é? Aconteceu quando Charles I se tornou rei da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda e entregou a dinastia Stuart. Não, não. Aí depois você o Charles I caracterizou o seu governo pela ausência de habilidade política, excesso de vaidade, teimosia e inarredade. Teimosia e inarredade. Pode catarato. Na verdade, você não arreda o pé. Ou seja, aquele cara de resultado. Teimoso. Aí, quando foi dinastia hoje, teve perseguições aos religiosos católicos e calvinistas, aumento dos impostos, dissolução do parlamento e a crise do absolutismo. Quando já se morreu? Mas adiante da questão do Charles. Duas ressalvas, para vocês entenderem. Essa disputa dessa família, Stuart, ela já falou sobre ela no começo do ano, na famosa Guerra das Duas Bostas. Quando são justamente essas duas famílias que vão disputar o poder, o trono da Inglaterra. No caso, a família da Elizabeth, no caso é Tudor, vai conseguir vencer, aí Stuart e assumir o poder. Então, esse conflito ele já é interno de muito tempo.
Você já tem séculos aí de disputa entre as duas famílias do poder, correto? No Brasil, a gente também tem muito isso. As famílias do poder em Goiás, é exemplo disso, os Bulhões dos Caiados, durante o coronelismo aí no início do século XX, aqui no Brasil, em Goiás, disputavam a hegemonia do Estado, disputavam quem mandava no Estado. O poder só ficava entre essas duas famílias, Bulhões ou Caiados. Eram as duas famílias mais poderosas de Goiás. Isso é monopolização, isso acontece.